Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro Ferraz, para quem não me conhece, e também para quem me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz. Hoje eu estou aqui com meu presente, né, em mãos, tá? Tudo bem que é um presente um pouco grandinho, mas obra boa é desse nível. E eu estou aqui com essa CLT organizada da LTR com a minha amiga Isabelle Gravatá. Pessoal, eu estou muito feliz que a professora Isabelle está aqui em solo bandeirante e não poderia, além de estar gravando algumas aulas, eu falei, Isabelle, vamos gravar alguns vídeos interessantíssimos e que eu colho muita informação de inbox, de e-mail, e uma delas tem sido a lei e esse artigo 7º na Constituição, e a emenda 72, e o que fez com os domésticos, e agora que foi regulamentado uma parte e outra parte, então, graças a Deus, eu trouxe uma especialista da área para nos ajudar. Primeiro, quero agradecer, professora Isabelle, obrigado por essa participação. Olá, meus queridos alunos, eu é que sempre agradeço, né? Não só o Alê me receber aqui tão bem, mas todos vocês que estão sempre entrando em contato, sempre falando a respeito das nossas aulas. E, de fato, o nosso inbox, ele tem, assim, bombado com essa história do doméstico. E a gente vai tentar aqui solucionar aí alguns problemas, tratar de algumas dúvidas, mas lembrando que tudo depende da época em que você vai estar estudando, porque daqui a pouco já vão regulamentar e a gente já vai gravar um novo vídeo explicando com mais detalhes ainda. Por enquanto, a gente ainda está se reportando a uma emenda de 2013 e que até agora não foi regulamentada, que ela tem uma grande parte que representa ainda uma promessa. A gente não tem esse direito concedido efetivamente. Ele foi dado, mas não foi regulamentado. Então, ele não foi dado. Okay. A gente não tem como aplicar. Mas vamos lá, então. Boa. Inclusive, foi bom que a Isabelle tocou nesse ponto pelo seguinte, pessoal. Deixa eu colocar o slide aqui ao nosso lado para nortear o nosso trabalho. No parágrafo único, artigo 7º da Constituição, já vou conversar com vocês, ele tem alteração, então é óbvio. Esta aula está sendo gravada em maio de 2015. Portanto, para que eu deixe bem claro para o internauta que pegou esse vídeo falar, será que ele é velho, será que não é? Mesmo antes da regulamentação ou depois, esse vídeo vai ser interessante para entender o arcabouço. Vai por mim, porque eu dou aula de constitucional e falo para vocês. Foi a Isabelle que me deu uma norteada aqui no artigo 7 para ensinar de forma correta. Fui assistir a aula dela, falei, não, aquilo que você me ensinou, quero que você passe aqui também. E a gente chegou a um consenso bacana. Então, quem tiver, por questão de temporalidade, pode aproveitar esse vídeo, mas saber no momento que você está assistindo. Bom, primeira coisa, professora, vamos lá. Quando eu ensino o artigo 7º, eu chego aqui, né? O constitucionalista tem que tocar nesses assuntos, e aí eu venho. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Rol exemplificativo e vários incisos aqui do artigo 7º. Vocês vão reparar que isso aqui, gente, não existe, claro, né? Fomos nós que colocamos aqui, tá? Tá aqui o artigo 7º, seus vários incisos. Só que eu lendo os tais incisos, gente, eu cheguei à seguinte conclusão, e não precisa ser nenhum gênio jurista famoso, que no artigo 7º, no parágrafo, havia direitos que se estendiam aos domésticos. E eu fui pondo esse okzinho do lado da planilha. Bacana, só que tem um problema. Quando eu percebi que no 39, parágrafo 3º, alguns desses direitos também são estendidos aos ocupantes de cargo público. Legal. Uma época, Isabelle, antes era assim que estava escrito, pera um pouquinho, aqui ó, antes, a gente havia até feito uma palavrinha boba que chamava, um mnemônico, né, Sidralauv, eram os direitos que estendiam aos domésticos constitucionalmente, né, por exemplo, você não está vendo FGTS aí, mas aí algumas pessoas pagavam FGTS, né, para o seu empregado. Bom, o que eu quero saber da professora agora, gente, é o seguinte. Até aí tá tudo bonitinho. Veio a tal emenda 72, Isabelle escreveu assim, ó. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos tal, 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 tal e
atendidas as condições estabelecidas em lei e observar a simplificação do cumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos no inciso 1, 2, 3, 9 e outros. Bom, o que eu percebi de claramente, e vocês também, que existem direitos, todos eles, óbvio, que foram acrescentados com a emenda 72, que parece que meio que diretamente foram estendidos aos domésticos, se não olhar direto. E existem outros, atendidas as qualificações. Ele está lançando algo para o futuro aqui, Isabelle. Outros direitos, parece que depende de alguma coisa. Professora, como essa leitura, de forma mais simples que eu fiz, como é que ela deve ser feita? É por aí mesmo? Como que eu devo encarar isso? É exatamente assim, olha só. No passado, o artigo 7º, no seu caput, ele dizia, aliás, essa redação não mudou, né? Mas ele diz o seguinte, vou deixar aqui então. São direitos dos urbanos e dos rurais, urbanos e rurais. Olha só para urbanos e rurais são 34 incisos. Depois da redação dos 34 incisos, vinha o parágrafo único que, antes da emenda constitucional, assegurava aos domésticos 9 destes 34 incisos, bem como a inclusão na Previdência Social. Então, está aqui o quadrinho que o nosso Ale preparou. Que estava lá. Era esse. Então, nós tínhamos antigo. 9. Nós tínhamos salário mínimo, irredutibilidade do salário, 13º salário, repouso semanal remunerado, o aviso prévio, a licença paternidade, a licença maternidade, a aposentadoria, licença para gestante e férias. Somente esses eram os direitos que estavam garantidos ao nosso doméstico. 9 dos 34. Pois bem, a emenda constitucional vem e repete esses 9. É importante o aluno saber que não houve nenhuma alteração no sentido de vou retirar, vou trocar. Não, eles acresceram. De 9 passaram para 25 incisos. Então aqui passaram. Então os 9 continuaram. Vou até colocar grande aqui, professora. Espera um pouquinho. Tá, Isabelle, então pelo que eu estou vendo... Opa, deixa eu colocar do jeito que estava. Mantiveram os 9... Gente, pode deixar que eu faça a tua voz de aluno aqui, eu vou encher a paciência dela, viu? Então, mantiveram aqueles e colocaram os outros aí. Perfeito, perfeito. É só a gente observar que o inciso 4º é o que fala do salário mínimo, ele está ali. Deixa eu voltar aqui no 4º. Opa, tá aqui, Isabelle. O 4º é salário mínimo. Ele estava antes da emenda e ele permaneceu após a emenda. Bacana. Então, esses 9 que já eram direitos permanecem sendo. Agora, no total eu tenho 25. Esses outros que eles colocaram, eles não entraram de imediato como direitos dos domésticos. Por quê? Porque a emenda, ela na hora que escreve essa redação do parágrafo único, ela subdivide. Ela coloca uma parte onde ela diz assim, olha, são direitos, então vamos assegurar de imediato. Vamos assegurar de imediato, por exemplo, o cumprimento de um limite de horas a se trabalhar por dia. O doméstico hoje não mais pode trabalhar mais do que 8 horas por dia, 44 na semana. Vamos ao inciso 13, Alê. Está lá. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, olha ali. Ok, a emenda constitucional concedeu essa limitação da jornada e isso tem que ser de imediato, isso não tem regulamentação. Eu até ensinava aos alunos assim, gente, olha só, nós não temos como limitar a jornada do nosso doméstico, porque tem o doméstico que dorme, tem o doméstico que entra e sai, você não está em casa nem na hora que ele chega, nem na hora que ele vai embora. Só que eles mudaram essa história, eles disseram assim, olha, agora tem que ter limite de horário. Então, nós vamos ter que controlar, vamos fazer um registro de ponto, vamos colocar um relógio de ponto dentro de casa, enfim, vamos controlar, porque ele não pode trabalhar mais do que 8 horas diárias. Porque se trabalhar, o inciso 16, que também é de aplicação imediata, diz assim, olha, hora extra tem que ser paga. Com acréscimo, com adicional de 50%. Está ali para o doméstico, ok, o inciso 16 e de aplicação imediata. Então, vários dos incisos, eles conseguiram colocar de imediato. Se a gente voltar lá no parágrafo único,
a gente vai ter ali, bem no inicinho, ele diz pra gente, olha, inciso 4º, 6º, 7º, 8º. Eu vou pular alguns, olha só, vê se você vai entender. O 4º já era salário mínimo, então não é novidade, todos já sabem que ele já tinha. O 6º também já era um direito do doméstico, que é a irredutibilidade salarial. Mas agora eu quero que você pause um pouquinho para entender um detalhe. A lei já deixo. Já deixo. Tá, pera. Vai para mim no 6º. No 6º. Vamos ver se... 6º, tô aqui. Se pela leitura, olha só, você consegue dividir ele em 2 pedacinhos. Irredutibilidade do salário, ok? Não reduz. Aí vem um salvo. O disposto Esse salvo, antes da emenda constitucional, a gente não conseguia aplicar. Por quê? Porque quem é que fala de acordo ou convenção coletiva? Claro que a nossa CLT regulamenta, explica, fala, olha, acordo coletivo é entre o sindicato dos empregados e a empresa, no caso aqui vai ser o patrão. E a convenção coletiva, sindicato dos empregados com sindicato dos empregadores. Agora, a CLT explica por quê? Porque a Constituição, no seu inciso 7º, reconhece acordos e convenções. Passa agora para o inciso 26, Ale, vamos lá para baixo. Estou no 26. 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Olha o que ele colocou aqui do lado no nosso gráfico, como está perfeito. Ok, mas ok depois do quê? Da emenda 72. Da emenda 72. Então, olha o que acontecia ali. Esse é um artigo que ele representa uma flexibilização. Então, quer dizer que o inciso 6, se eu falar assim para você, Isabela, isso não veio com a emenda 72, já está só ok aí, não está ok a emenda 72. Você vai falar para mim, Ale, mas como que você vai aplicar esse troço? Não tem a questão do reconhecimento de acordo com convenção? Agora, que veio pelo 26, o reconhecimento e o ok pela emenda, o que você está dizendo, então, para mim, é que o 26 deu vida ao 6. Deu vida ao 6. Poxa. Deu vida à flexibilização. O que é flexibilizar? A norma estava rígida. Desculpa, mas não, eu sou morno. A norma estava rígida, dizia assim, olha, não reduza o salário. Essa redução que a nossa Constituição protege é aquela redução nominal, não é a real. Tá. A redução real é o congelamento. É você estar recebendo o mesmo salário sem aumento, isso nós não temos proteção. Ela protege a redução nominal. Você não pode de 1.200 passar a ganhar 1.000. Não pode. Não posso reduzir a expressão monetária. Pois bem, flexibilizar é o vírgula salvo. Então, assim, ó, não reduz, a não ser que tenha norma coletiva em sentido contrário. Que o sindicato da categoria, não o empregado sozinho, mas o sindicato da categoria negocie. Tá. Isto não existia. Então, era assim, não reduz e ponto. Agora está flexibilizado. Não reduz, a não ser que o sindicato negocie. Eu não esqueci que você quer fazer uma perguntinha, só para eu poder concluir esse raciocínio. Qual a razão disso ter entrado agora com a emenda constitucional em vigor, está assim perfeito e pleno o artigo 6º? Não só pelo fato do inciso 26 ter sido concedido aos domésticos, mas também por conta do inciso 13, que ainda agora o Ale colocou para mim, que era o da jornada de trabalho. Por quê, gente? Olha só, trabalhar menos ganhando a mesma coisa, todo mundo quer. Agora, trabalhar menos ganhando menos, esse é o lado ruim. E flexibilizar é algo que é ruim, né? Você está tirando uma proteção, não reduza, e agora você está botando vírgula salvo? Então, essa parte ruim hoje, ela pode, porque eu tenho limite de jornada. Então, ele vai trabalhar menos e vai ter um salário menor, proporcional ao quanto ele está trabalhando. Proporcionalidade. Então, já que veio o inciso 26, ele pode colocar o 6º em pleno vigor, porque além disso veio o 13.
Então, eu tenho que fazer essa combinação. É o artigo 7º, não só o inciso 6º, mas também o inciso 13, tem limitação de jornada, e o 26, que reconhece acordos e convenções. Então, agora, o 6º ficou pleno. Por isso que eu falei, olha, a emenda, uma parte entrou em vigor de imediato, outra parte não. E aquilo que já tinha, permaneceu. E nesse caso aqui ainda aumentou, porque a parte finalzinha do artigo agora está toda para o doméstico também. Tá. Qual era a sua dúvida? Na verdade, a minha pergunta, só de pirraça, eu também vou fazer depois, porque eu acho que é mais pertinente. Eu acho que ele esqueceu. Foi bem que você já sabe qual é a minha pergunta. A minha pergunta é a seguinte, gente, para que ela não nos ouça. É que eu reparei, então, que eu tenho direitos que já estavam lá, e quem olha agora, uma pessoa que está começando a estudar agora, ela acha que tudo isso, esses direitos aí vieram com a 72. Não, havia já direitos lá. Então, eu diria que eu tenho 3 blocos. Um de direitos que já estavam para os domésticos. Perfeito. Aliás, minto, eu acho que são 4 blocos, eu vou ver se ela concorda. Havia direitos que já estavam para o doméstico. Houve direitos que foram estendidos, porque não foram todos. Gente, por que eu fiz esses quadros loucos? Porque esses quadros aqui, nem todos os direitos dos trabalhadores urbanos rurais se estendiam ao doméstico. E o que caía em prova de concurso? Alguns caem, outros não. Então, se eu tenho um bloco de direitos do doméstico, de trabalhadores urbanos que se estendiam aos domésticos, havia direitos que não se estendiam aos domésticos. Com a emenda, houve direitos que foram estendidos aos domésticos, mas que dependem de regulamentação. E outros que não dependem de regulamentação, que a professora ainda vai falar já nesse papo. E agora eu estou vendo um que dá a impressão, que é o 6, que ela acabou de dar essa aula fantástica, que ao mesmo tempo alguém vai falar, Isabelle está errada, o 6 já estava para o doméstico. Estava. Mas se não fosse o 26, ele não teria vida alguma por uma questão de interpretação sistêmica e lógica. Exatamente, é isso? Exatamente. Eu fiz assim por um detalhe, gente, olha só. Eu sei que os constitucionalistas, nobres, estudiosos, escrevem as emendas lindas, maravilhosas, mas eles não são perfeitos e confundem a nossa cabeça. Porque o grande problema da emenda constitucional 72 é que eu não sei por que cargas d'água. Que ela começa dizendo que ela vai igualar o doméstico em direitos aos urbanos. E todo mundo, manchete de jornal, né? Diz assim, olha, agora o doméstico tem a mesma coisa, tem os mesmos direitos que os urbanos. Não é isso, não é isso. Em parte, se fosse para igualar, eu não teria o parágrafo único. O que eles teriam feito? Lá em cima no caput, são direitos dos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos, além de outros que visam a melhoria da sua condição social, e 34 incisos. Eles não igualaram. Então, cuidado com essa redação da emenda. Isso caiu numa prova da magistratura. Isabelle, que eu corrigi, eu tive de enfrentar a questão, foi o dia que a Isabelle me passou esse papo, que eu já tive com ela, e a letra A falava exatamente... Hoje, após a emenda, os domésticos têm todos... Tá caindo feito água. Isso é cruel, porque na redação da emenda te leva ao erro, te induz. Os domésticos têm, depois da emenda, todos os direitos. Aí na letra B, ele foi mais restrito. Mas também com... A primeira ele falou que tinha todos. Aí a outra ele falou assim, os domésticos... gente, para deixar o cara doido. Os domésticos não tinham todos os direitos. Com a emenda, passaram a ter todos os direitos. E aí, para dar o ar de que está certo, alguns dependentes de regulamentação. Essa quase beirou a verdade. Quase, né? Mas não são todos. Tá. É uma questão matemática, gente. Eu digo assim, olha, o artigo, ele tem 34 incisos. E conta, agora no parágrafo único, não tem 34, tem 25. Querendo ou não, são 9 a mais que os urbanos e os rurais possuem. Então, eu não posso dizer que há uma igualdade. Tá. Igualdade e equilíbrio, eu estaria aqui. Não tenho. Ok? Agora, esses 2 blocos principais, Isabelle, por que temos aqui e ver se é isso? Essa parte amarela você falou, galera, aqui teve alguns que já havia e tal, mas foram aqueles que já têm de aplicação. Tá lá. Agora,
atendidas as condições estabelecidas em lei. É coisa para o futuro. Observar a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias e acessórias, decorrendo em relação ao trabalho e suas peculiaridades, os previstos. E aí ele vem com 1, com 2, com 3, com 9, com 12, com 25 e com 28. Bem como a integração à Previdência, que já tal. Ok. Então esses que estão aí em verde, Isabelle, eu dependo ainda de uma legislação. Regulamentação. E por quê? A capacidade do empregador urbano é totalmente diferente da capacidade do empregador doméstico. Tá. De um lado eu tenho uma empresa, que é uma atividade econômica produtiva, enquanto que para o doméstico eu tenho uma família. Que paga o seu empregado com o seu próprio salário. Então existem alguns direitos, como por exemplo uma estabilidade, que você tem que tomar muito cuidado. Como é que eu vou conceder uma estabilidade a um doméstico se eu posso perder o meu emprego como patroa? Eu vou ter que manter o pagamento... Exatamente. O sujeito, ele tem uma empregada, e por quê? Porque ele tem 2 empregos, a mulher também, e pega o filho, não sei o quê. Então nós não estamos falando de um cara com capacidade... É por necessidade, claro, né? Até costumo brincar dizendo que só na novela que a gente consegue, né? Eu nunca conheci ninguém que tivesse um mordomo. Eu sempre revelo que é meu sonho, gente, porque eu acho que deve ser o chique no último, né? Você tem um mordomo só em novela. Normalmente você tem uma empregada, e é aquela empregada que está ali te ajudando na cozinha, com os filhos e tal. Então você paga com o seu trabalho os direitos daquela empregada. Você não recebe com o trabalho dessa empregada dinheiro, lucro, aquilo não é um negócio. Não, ela tem cuidados com a sua família, com a sua alimentação, com o seu carro, com o seu jardim. Então a capacidade econômica do empregador doméstico é distinta de um empregador urbano. Daí, aqui, sabiamente, eles disseram assim, peraí, na hora de pagar, por exemplo, uma empresa, quando vai pagar um FGTS, uma Previdência, ela tem um contador, ela tem um boy. Então, ela pode ir no dia tal pagar esse tributo, no outro dia pagar o outro. Podem ser feitas contas aqui, contas acolá. Agora, vamos colocar isso dentro da nossa família. Como é que nós vamos ter, já que o nosso tempo é escasso, a empregada está lá para nos dar uma ajuda, para a gente poder trabalhar, para a gente continuar o nosso ritmo. Como é que eu vou poder ir? Não, hoje eu vou ao banco porque eu tenho que pagar a Previdência. Não, mas depois eu vou ter que ir para pagar o FGTS. Nossa, mas a Previdência é de 20%, o FGTS é de 8%. Já são 28%. Olha, mas a Previdência tem um pedacinho que pode descontar. Ah, não. Olha, e o adicional noturno, hein? Gente, vamos pensar nele? Peraí. Uma coisa é você falar empresa, outra fala na nossa casa. Olha, há pouco tempo eu conversava com uma pessoa que tem uma senhora em casa que depende de cuidados, tem uma cuidadora. Ela disse assim, Isabelle, como é que eu respeito 8 horas diárias com uma cuidadora que dorme com a minha mãe? Aí eu falei assim, olha, você agora vai ter que fazer revezamento para ter compensação. Então, uma dorme 12 horas, aí vem a outra, dorme 12. Ela está com 2 empregadas se revezando. Ela disse assim, e eu ainda tenho que pagar mais porque está à noite. Mas esse à noite é a partir de que horas? Aí eu falei, isso ainda não foi regulamentado. Então, esses detalhes, o pagamento, para a gente poder pagar tudo junto, pagar em percentual menor, conseguir depois um abatimento no imposto de renda, o adicional noturno, que a gente não sabe a partir de que horas isso vai ser considerado trabalho noturno, qual o percentual, é esse pedacinho que eles deixaram carente de uma regulamentação. É por isso, esse pedacinho. A expressão norteadora é a expressão observada, simplificação do cumprimento das obrigações. Entendi. Essa simplificação tributária, a gente brinca dizendo assim, é o simples do doméstico, né? Mas é exatamente você conseguir reduzir a quantidade de papéis, as datas serem únicas e os percentuais. Porque já que eu tenho muita coisa a pagar, então que eu também tenha como compensar, já que eu não sou uma empresa que estou usando aquela mão de obra para obter um negócio, né? Ah, mas a empresa pode dar prejuízo. Não, não, mas o doméstico, gente, em hipótese alguma, você usa aquela mão de obra para você ter uma atividade econômica produtiva. Então, por conta disso, vamos observar essa simplificação, vamos lembrar que este patrão, ele está dentro da estatística de que temos um Brasil com inúmeros analfabetos e que são patrões domésticos, sim, são patrões domésticos e que vão precisar saber
efetuar esse pagamento, vão precisar de uma data única para ir ao banco, vão precisar de um percentual menor. Aí com isso vai aparecer ali, olha, o inciso 1º, que fala de estabilidade, é uma proteção contra uma dispensa imotivada. Vai aparecer o inciso 2º. Tá aqui, ó. Opa. Primeiro, eu escrevi ok, emenda e a regulamentação. Carece de regulamentação. Tá, exatamente. O segundo, que é o seguro-desemprego, que para você custear o seguro-desemprego, atualmente o FGTS é facultativo. Aí quem tem FGTS como doméstico, nos últimos 24 meses, recolhidos por 15 meses, tem direito ao seguro-desemprego. Gente, é uma novela para você ter, para você conseguir aquela verba. Agora, eles vão regulamentar em quantas parcelas, quem vai ter esse direito. Por quê? Porque olha o terceiro, que vai ser regulamentado. O FGTS é obrigatório. Então, quer dizer, já que vai ser obrigatório o FGTS, o seguro também vai. Claro. Mas carece de regulamentação. Qual vai ser o percentual, por exemplo, da multa na hora de você demitir o empregado? Para uma empresa, ela paga 40%. E para o empregador doméstico, quanto ela vai pagar? Ainda vai ser regulamentado. Depois vem o inciso 12. Tem o 9, perdão, antes, que é o horário noturno. Tá. Horário noturno superior ao diurno. Uma das coisas que quem está começando sempre cai em constitucional, Isabelle, é que a Constituição ela não fala quanto é superior. Isso é tarefa da legislação infra. Quer dizer, é muito comum o aluno cair naquela pegadinha, no mínimo 50% lá das horas extras. A Constituição só fala remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, né? Não diz nem o valor do percentual, nem tampouco qual é o horário noturno. Boa. E isso faz com que você fique ligado no programa da sua prova, porque nem sempre é só CLT. Rural, ele tem, por exemplo, uma legislação dele que é especial, que está à parte, a 5889 de 73, que fala do horário noturno de forma diferente da CLT. Você tem aeroviário, que também tem a legislação distinta, tem o aeronauta. Então, olha no seu programa de prova o que tem ali de categoria ou não. Só está falando de relação de emprego, é só CLT? Porque essa regulamentação, ela difere de uma categoria para outra. Não dá para ficar com aquela ideia básica do livrinho de Resumex, que a gente pega e fala 22, 5 da manhã. Porque nem que é de 20%. Nem que é de 20%. Porque tem categoria que recebe 25%. Boa. Então, vai variar de acordo com a categoria, porque isso não foi padronizado pela nossa Constituição. Tá. Depois do 12. 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei também. Mesma coisa, né? Na verdade, é classificar o que vai ser trabalhador de baixa renda dentro da categoria dos domésticos, dizer qual o valor que vai ser pago por cada filho, a faixa etária, o que será exigido, né, dessa criança regularmente matriculada, caderneta de vacinação. Então, esses requisitos também vão ter que ser pautados. Regulamentação. O outro... 25, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos. Antigamente era 6 aqui, né, Isabel? Era. E em creches e pré-escolas. Isso veio lá pela emenda 53 e que agora vai para o doméstico, mas também dependente de regulamentação. Não, até porque, né, é aquela coisa assim, você tem que colocar o seu filho na escola e agora você tem que garantir o estudo do filho da sua doméstica. Você tem que possibilitar que ela tenha como colocar ele em creche, em local de guarda. Então, o sistema tem que ser regulamentado para tanto. Você vai colocar num local próximo à casa dela ou à casa que ela trabalha? Então, eles vão ter que chegar aí a um denominador. Só uma questão, um comentário de linha política aqui também, pessoal. Quem sou eu para tocar nesse assunto? Mas como trabalho com constitucional, sou obrigado a estudar, por exemplo, normas e doutrinas que envolvem reserva de possível, que envolvam questão social. E uma das coisas interessantes, às vezes, a gente, quando coloca ali, igual a professora falou, que a mídia coloca uma manchete de tal forma que pode nos levar ao erro, infelizmente, acontece, também tem o outro lado. Se por um canto eu tento fomentar a proteção que se deve ter ao doméstico, existe o outro reverso da medalha que todo mundo, aliás, da área de trabalho,
avisou que poderia ter um efeito contrário, que seria na questão da contratação. A pessoa ficaria com tanto medo que falou, não, eu não posso mais contratar. A gente não sabe, eu pelo menos, a Isabelle depois nos fala sobre essa parte política, como que tem sido esse efeito, até porque muita coisa depende de regulamentação. Mas temos índices, não é? Temos pesquisas que já levantaram demissões em massa desde a emenda até os dias de hoje, olha, tá vendo? Porque as pessoas estão com medo que essa regulamentação encareça demais essa mão de obra e estamos tendo uma troca do sistema, estão nascendo as empresas de prestação de serviços de limpeza, de babysitter. Por quê? Porque eles estão agora visualizando o conforto do patrão, ele não ter um ônus tão grande, ele contrata uma empresa, uma prestadora de serviço, ele não tem que se preocupar em recolher o imposto, ele não tem que se preocupar na hora que ele trabalha, ele contratou o serviço. Então, é esse movimento que está acontecendo. Nós estamos com uma crescente nessas empresas. Por conta dessa demora da regulamentação que você havia comentado, né? Desde 2013, só agora em 2015. Ela é de abril de 2013. Nós estamos há 2 anos tentando uma regulamentação. Vai para uma casa, vai para outra, muda um pouquinho daqui, muda um pouquinho de lá. Agora carece da aprovação da nossa presidente, que ainda pode vetar algumas coisas. Então, é muito demorado. O nosso sistema é demorado. Maio de 2015, porque de repente você vê essa fala da Isabelle e é final de 2015, você fala, poxa, essa professora nem sabe o que está acontecendo. A gente já deu a data, mas para o aluno se orientar, até porque, com todo respeito, por mais que você veja essa aula depois da regulamentação, antes, isso que nós estamos passando aqui, eu vi muita gente penar para aprender e entender que isso aqui é muito importante, não só para quem faz trabalho, para quem faz funcional. Eu canso de dizer isso, Ale, essa interdisciplinariedade, porque na verdade a Constituição ela aborda tudo. Tudo. Vide os nossos ministros no Supremo que devem entender de tudo um pouco, quer dizer. Por isso que aquele curso de constitucional que vocês pediram de 80, 90 horas, eu não faço mais sozinho. Eu só não abro mão de uma coisa, que os professores me pediram, Ale, fique na aula, alguns pontos e tal. Eu até faço. Tem ponto que é muito técnico ou não. Mas o curso de constitucional, ele vai ser feito com pelo menos 7, 8 professores. Gente, como é que eu vou dar essa parte de trabalho? Pô, se eu tenho a Isabelle para me ajudar a fazer um trabalho legal. E o aluno, ele adora esse papo, né, conjunto. Paramos no 20... Opa, só um minutinho, Ale, rapidamente. Pode falar. Só para você, aluno, também se ligar no seguinte. De repente você, quando estiver assistindo aí o nosso vídeo, você vai dizer assim, já regulamentaram. Dê uma olhadinha se na regulamentação eles não vão dar um prazo para que entre em vigor. Porque aí esse período é que é terrível em prova. Porque é claro que o examinador, querendo eliminar candidatos, ele começa a colocar as novidades, só que elas ainda não entraram em vigor. E o edital diz assim, olha, a legislação que tem entrado em vigor até a data da publicação do edital. E aí você vai dizer assim, mas peraí, não entrou ainda em vigor. Se eu tiver assistindo essa aula, estiver em maio de 2015 uma prova, professora, eu nem vou me preocupar. Essa aula é inteiramente própria para o meu edital. Excelente, boa, bem observado. O 28, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização que está obrigado, quando incorrer em dolo e culpa. Também aquilo que eu falava, né? Se a gente agora não tem uma empresa, é um empregador que tem um empregado que não lhe dá uma atividade econômica produtiva, eu estou aumentando os gastos dele. Então, o que ele vai ganhar para ele poder arcar, para ele poder manter aquele empregado? Então, peraí, eu vou ter que dar agora um seguro contra acidente, então deixa eu diminuir aqui esse percentual da Previdência, Então, ele vai fazer essa simplificação tributária, também prevê essas compensações, diminuir um pouco daqui para aumentar aquele direito ali. Então, mais um ônus para o patrão. Então, por isso, entra na simplificação tributária. Boa. Por que o senhor está pulando esses, professor? Lembra que eu falei? Esses aqui são os que não dependem de regulamentação, né? Pelo menos diretamente analisando a emenda 72. É isso aqui, Isabelle, foram todos. Foram todos. Gente, Isabelle, mais alguma observação? Então, quer dizer, eu vou fazendo aqui algumas perguntas para ver se a aula teve alguma coisa de bom como aluno, ver se está certo o que eu vou falar, professora. Nem todos os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais são estendidos aos domésticos. Perfeito. Alguns direitos dos trabalhadores urbanos e rurais já haviam para os servidores. E com a emenda, outros vieram. Perfeito. Outra frase típica de prova. Estou falando frase típica da FCC. Havia alguns direitos estendidos aos domésticos pela Constituição no artigo 7º aos domésticos. Outros vieram com a emenda 72. Porém, há direitos que foram estendidos pela emenda, mas que dependem da regulamentação. Perfeito.
E aqui, agora, esses 6 aqui, se cair numa prova, isso aqui é uma bomba, hein, Isabelle? Se o cara colocar numa prova que em que pese esse direito já estava para o doméstico, mas a eficácia dele era 0. Isso para uma prova que tenha discursiva, gente, é uma prova de raciocínio, né? Não é você ser um mero repetidor gente, uma da prova lei. de discursiva falou tudo. Porque daí o cara vai ter de fazer essa análise que você fez, os 6 com 26. Com 26. Muito bom. Professora, era isso mesmo? Isso mesmo. E, Poxa, Ale, que delícia. no meu módulo de Direito do Trabalho, quando eu trato do doméstico, eu fiz esses gráficos da forma como a Ale foi aqui separando. Ah, tem lá no curso. Eu coloquei assim, nós olha... temos um curso do online da professora, tanto trabalho quanto a parte de trabalho, bem lembrado. Não, eu coloquei assim, olha, antes da emenda, o que ele tinha? Depois da emenda, o que aumentou, mas aumentou com a aplicação imediata, e o que ele ganhou, mas que ainda carece de regulamentação. Então eu faço assim 3 slides separados, Show. Elencando esses direitos para que a gente tenha nesse visual, essa ideia, né? Matemática mesmo, ó, aqui tenho tantos, eram 9. Aqui eles entraram, são 25, esses 9 estão contidos no 25. E agora, peraí, mas desses 25 nem todos estão regulamentados. Então eu faço isso para você entender de uma forma mais clara, de uma maneira mais didática. Professora Isabelle, muito obrigado. Obrigado, senhores, pela audiência. Imagina, eu que agradeço ao Ale essa oportunidade de esclarecer muito boa, para vocês. adorei a sala, professora. Obrigado. Obrigada a você, Ale. Pessoal, não acabou não. Só um aviso. Nós acabamos de gravar, só mudou de roupa, nós acabamos de gravar um vídeo explicando o artigo 7º, a PEC 72 e a regulamentação. Não foi? Bacana! Tudo isso mantém, tudo foi mantido na aula. Porém, nesse ínterim, veio a regulamentação agora, dia 1º de junho de 2015. Então, a professora Isabelle Gravatá já pediu para eu gravar um complemento do vídeo, dizendo assim, ó, galera, vou gravar um vídeo para vocês explicando o que começa a viger a partir de 2 de junho, que alguns direitos já começam a valer, porque houve a sanção presidencial, e os que começam só em 1º de outubro, 120 dias depois da sanção da lei, tá bom? Então, houve a regulamentação e a sanção presidencial. Volto a dizer, seu edital, caso esteja fazendo uma prova, ou para a vida, todo esse vídeo que você assistiu é válido. Porém, a grande questão é que aquilo que nós falávamos sobre regulamentação, a professora Isabelle Gravatá, semana que vem, vai gravar, onde vai ser? Vai ser no Falando Nisso, PEC das Domésticas, tá bom? Era só isso, eu só voltei para dar esse recado. Valeu, pessoal, muito obrigado pela atenção.